Capítulo 8. Da arrecadação e recolhimento das contribuições. Seção 1ª. Das normas gerais de arrecadação. Artigo 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais. Inciso 1º. A empresa é obrigada a: alínea A. Arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Alínea B. Recolher o produto arrecadado na forma da alínea e as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia 20 do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias retidas na forma do artigo 219, até o dia 20 do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia 20. Alínea C. Recolher as contribuições de que trata o artigo 204, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal. Inciso 2º. Os segurados contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta própria ou prestar serviço à pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras, ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda, na hipótese do parágrafo 28, e o facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição, por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15, facultada a opção prevista no parágrafo 15. Inciso 3º. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B do inciso 1º, no mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção rural, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física. Inciso 4º. O produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B do inciso 1º, no mês subsequente ao da operação de venda, caso comercializem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial. Inciso 5º. Revogado. Inciso 6º. A pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda, no varejo, a consumidor pessoa física é obrigada a recolher a contribuição de que trata o artigo 200 no prazo referido na linha B do inciso 1º, no mês subsequente ao da operação de venda. Inciso 7º. O produtor rural pessoa jurídica é obrigado a recolher a contribuição de que trata o inciso 4º. Do caput do artigo 201 e o parágrafo 8º do artigo 202 no prazo referido na linha B do inciso 1º, no mês subsequente ao da operação de venda. Inciso 8º. O empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la, assim como parcela a seu cargo, no prazo referido no inciso 2º, cabendo-lhe durante o período da licença maternidade da empregada doméstica apenas o recolhimento da contribuição a seu cargo, facultada a opção prevista no parágrafo 16. Inciso 9.
A empresa que remunera empregado licenciado para exercer mandato de dirigente sindical é obrigada a recolher a contribuição deste, bem como as parcelas a seu cargo, na forma deste artigo. Inciso 10. A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado empregado, licenciado da empresa, ou trabalhador avulso é obrigada a recolher a contribuição destes, bem como as parcelas a seu cargo, na forma deste artigo. Inciso 11. A entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de segurado contribuinte individual é obrigada a recolher a contribuição prevista no inciso 2º do caput do artigo 201 na forma deste artigo, observado o disposto no parágrafo 26. Inciso 12. A empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do pagamento do serviço prestado consignando, além dos valores da remuneração e do desconto feito, o número da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social. Inciso 13. Cabe ao empregador, durante o período de licença maternidade da empregada, recolher apenas a parcela da contribuição a seu cargo. Parágrafo 1º. O desconto da contribuição do segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina, 13º salário, é devido quando do pagamento ou crédito da última parcela e deverá ser calculado em separado, observado o parágrafo 7º do artigo 214. E recolhida, juntamente com a contribuição a cargo da empresa, até o dia 20 do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário no dia 20. Parágrafo 1º. O empregador doméstico pode recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência novembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente à gratificação natalina, 13º salário, utilizando-se de um único documento de arrecadação. Parágrafo 2º. Se for o caso, a contribuição de que trata o parágrafo 1º será atualizada monetariamente a partir da data prevista para o seu recolhimento, utilizando-se o mesmo indexador definido para as demais contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 3º. No caso de rescisão de contrato de trabalho, as contribuições devidas serão recolhidas no mesmo prazo referido na linha B do inciso 1º, do mês subsequente à rescisão, computando-se em separado a parcela referente à gratificação natalina, 13º salário. Parágrafo 4º. A pessoa jurídica de direito privado beneficiada pela isenção de que tratam os artigos 206 ou 207 é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1º. Parágrafo 5º. O desconto da contribuição e da consignação legalmente determinados sempre se presumirá feito, oportuno e regularmente, pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente, consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhe sendo lícito alegar em qualquer omissão para se eximirem do recolhimento, ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo com esse regulamento. Parágrafo 6º. Sobre os valores das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e não recolhidas até a data de seu vencimento serão aplicadas na data do pagamento as disposições dos artigos 238 e 239. Parágrafo 7º. Para apuração e constituição dos créditos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 348, a Seguridade Social utilizará como base de incidência o valor da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência a julho de 1994, ainda que não recolhidas as contribuições correspondentes, corrigidos mês a mês pelos mesmos índices utilizados para a obtenção do salário de benefício na forma deste regulamento, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º do artigo 214. Parágrafo 8º. Revogado,
Parágrafo 9º. No caso de o segurado manifestar interesse em indenizar contribuições relativas ao período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social, aplica-se, desde que a atividade tenha se tornado de filiação obrigatória, o disposto no parágrafo 7º. Parágrafo 10. O disposto no parágrafo 7º não se aplica aos casos de contribuições em atraso de segurado contribuinte individual não alcançadas pela decadência do direito de a previdência social constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, as disposições do caput parágrafo 2º ou 6º do artigo 239. Parágrafo 11. Para o segurado recolher contribuições relativas a período anterior à sua inscrição, aplica-se o disposto nos parágrafos 7º a 10. Parágrafo 12. Somente será feito o reconhecimento da filiação nas situações referidas nos parágrafos 7º, 9º e 11 após o efetivo recolhimento das contribuições relativas ao período em que for comprovado o exercício da atividade remunerada. Parágrafo 13. No caso de indenização relativa ao exercício de atividade remunerada para fins de contagem recíproca correspondente a período de filiação obrigatória ou não, na forma do inciso 4º do artigo 127, a base de incidência será a remuneração da data do requerimento sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver o filiado interessado, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º do artigo 214. Parágrafo 14. Sobre os salários de contribuição apurados na forma dos parágrafos 7º a 11 e 13 será aplicada a alíquota de 20%, e o resultado multiplicado pelo número de meses do período a ser indenizado, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 239. Parágrafo 15. É facultado aos segurados contribuinte individual e facultativo, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia. Parágrafo 16. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao empregador doméstico relativamente aos empregados a seu serviço, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, ou inferiores nos casos de admissão, dispensa ou fração do salário em razão de gozo de benefício. Parágrafo 17. A inscrição do segurado no segundo ou terceiro mês do trimestre civil não altera a data de vencimento prevista no parágrafo 15, no caso de opção pelo recolhimento trimestral. Parágrafo 18. Não é permitida a opção prevista no parágrafo 16 relativamente à contribuição correspondente à gratificação natalina. 13º salário do empregado doméstico, observado o disposto no parágrafo 1º e as demais disposições que regem a matéria. Parágrafo 19. Fica autorizada, nos termos deste regulamento, a compensação de contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, pelos hospitais contratados ou conveniados com o Sistema Único de Saúde com parcela dos créditos correspondentes a faturas emitidas para o recebimento de internações hospitalares, cujo valor correspondente será retido pelo órgão pagador do Sistema Único de Saúde para amortização de parcela do débito, nos termos da Lei nº 8.870, de 1994. Parágrafo 20. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual equiparado à empresa ou a produtor rural pessoa física ou a missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição patronal do contratante, efetivamente recolhida ou declarada, incidentes sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado, no respectivo mês, limitada a 9% do respectivo salário de contribuição. Parágrafo 21. Para efeito de dedução, considera-se contribuição declarada a informação prestada na guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social ou declaração fornecida pela empresa ao segurado, onde conste,
além de sua identificação completa, inclusive com o número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o nome e o número da inscrição do contribuinte individual, o valor da retribuição paga e o compromisso de que esse valor será incluído na citada guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social e efetuado o recolhimento da correspondente contribuição. Parágrafo 22. Revogado. Parágrafo 23. O contribuinte individual que não comprovar a regularidade da dedução de que tratam os parágrafos 20 e 21 terá glosado o valor indevidamente deduzido, devendo complementar as contribuições com os acréscimos legais devidos. Parágrafo 24. Revogado. Parágrafo 25. Relativamente aos que recebem salário variável, o recolhimento da contribuição decorrente de eventual diferença da gratificação natalina, um terceiro salário, deverá ser efetuado juntamente com a competência dezembro do mesmo ano. Parágrafo 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição, é de 11% no caso das empresas em geral e de 20% quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais. Parágrafo 27. O contribuinte individual contratado por pessoa jurídica obrigada a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebida ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal, diretamente, mediante a aplicação da alíquota estabelecida no artigo 199 sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal. Parágrafo 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário de contribuição, comprovar as que sucederem a primeiro o valor ou valores sobre os quais já tem incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 29. Na hipótese do parágrafo 28, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá facultar ao contribuinte individual que prestar, regularmente, serviços a uma ou mais empresas, cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário de contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder o desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo, e dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto. Parágrafo 30. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber e observado o parágrafo 31, a cooperativa de trabalho em relação à contribuição devida pelo seu cooperado. Parágrafo 31. A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar 11% do valor da cota distribuída ao cooperado por serviços por ele prestados, por seu intermédio, a empresas e 20% em relação aos serviços prestados a pessoas físicas e recolher o produto dessa arrecadação no dia 20 do mês seguinte ao da competência a que se referir, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia 20. Parágrafo 32. São excluídos da obrigação de arrecadar a contribuição do contribuinte individual que lhe preste serviço o produtor rural pessoa física, a missão diplomática, a repartição consular e o contribuinte individual. Parágrafo 33. Na hipótese prevista no parágrafo 32, cabe ao contribuinte individual recolher a própria contribuição, sendo a alíquota, neste caso, de 20%, observado o disposto nos parágrafos 20, 21 e 23. Parágrafo 34. O recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física ou produtor rural pessoa jurídica, quando houver, será efetuado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB,
à conta do Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pelo artigo 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, na aquisição de produtos agropecuários no âmbito do referido programa. Artigo 216-A. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundações públicas da União, bem como as demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, ao contratarem pessoa física para prestação de serviços eventuais, sem vínculo empregatício, inclusive como integrante de grupo-tarefa, deverão obter dela a respectiva inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, como contribuinte individual, ou providenciá-la em nome dela, caso não seja inscrita, e proceder ao desconto e recolhimento da respectiva contribuição, na forma do artigo 216. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo mesmo que o contratado exerça concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social ou por qualquer outro regime de previdência social ou seja aposentado por qualquer regime previdenciário. Parágrafo 2º. O contratado que já estiver contribuindo para o regime geral de previdência social na condição de empregado ou trabalhador avulso sobre o limite máximo do salário de contribuição deverá comprovar esse fato e, se a sua contribuição nessa condição for inferior ao limite máximo, a contribuição como contribuinte individual deverá ser complementar, respeitando, no conjunto, aquele limite, procedendo-se, no caso, de conformidade com o disposto no parágrafo 28 do artigo 216. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo às contratações feitas por organismos internacionais, em programas de cooperação e operações de mútua conveniência entre estes e o governo brasileiro. Artigo 217. Na requisição de mão de obra de trabalhador avulso efetuada em conformidade com as leis números 8.630, de 1993, e 9.719, de 27 de novembro de 1998, o responsável pelas obrigações previstas neste regulamento, em relação aos segurados que lhe prestem serviços, é o operador portuário, o tomador de mão de obra, inclusive o titular de instalação portuária de uso privativo, observadas as normas fixadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 1º. O operador portuário ou titular de instalação de uso privativo repassará ao órgão gestor de mão de obra, até 24 horas após a realização dos serviços. Inciso 1º. O valor da remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive a referente às férias e à gratificação natalina, é. Inciso 2º. O valor da contribuição patronal previdenciária correspondente e o valor daquela devida a terceiros conforme o artigo 274. Parágrafo 2º. O órgão gestor de mão de obra é responsável. Inciso 1º. Pelo pagamento da remuneração ao trabalhador portuário avulso. Inciso 2º. Pela elaboração da folha de pagamento. Inciso 3º. Pelo preenchimento e entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, é. Inciso 4º. Pelo recolhimento das contribuições de que tratam o artigo 198, o inciso 1º, do caput do artigo 201 e os artigos 202 e 274, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos trabalhadores portuários avulsos, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na linha B do inciso 1º, do artigo 216. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. O prazo previsto no parágrafo 1º pode ser alterado mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos previdenciários. Parágrafo 5º. A contribuição do trabalhador avulso,
Relativamente à gratificação natalina, será calculada com base na alíquota correspondente ao seu salário de contribuição mensal. Parágrafo 6º. O salário família devido ao trabalhador portuário avulso será pago pelo órgão gestor de mão de obra, mediante convênio, que se incumbirá de demonstrá-lo na folha de pagamento correspondente. Artigo 218. A empresa tomadora ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso, cuja contratação de pessoal não for abrangida pelas leis números 8.630, de 1993, e 9.719, de 1998, é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas neste regulamento, bem como pelo preenchimento e entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações da Previdência Social em relação aos segurados que lhe prestem serviços, observadas as normas fixadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 1º. O salário família devido ao trabalhador avulso mencionado no caput será pago pelo sindicato de classe respectivo, mediante convênio, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes. Parágrafo 2º. O tomador de serviços e é responsável pelo recolhimento das contribuições de que tratam o artigo 198, o inciso 1º, do caput do artigo 201 e os artigos 202 e 274, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador avulso, inclusive sobre férias e gratificação natalina, no prazo previsto na linha B do inciso 1º do artigo 216.